Muito obrigado, pastor Arilton. É uma bênção essa palavra. Queridos, que bom que você está acompanhando o nosso programa. Nós estamos aqui muito felizes da sua audiência. Compartilhe, fale para os seus amados que estão aqui e podem acompanhar essa programação. Tenho certeza que vai abençoá-los. Eu sou o pastor Luiz. Hoje eu atuo como pastor no Colégio Adventista do Estreito. Será que tem alguém aí que está nos acompanhando, que tem os seus filhos ou conhece alguém que estuda na educação adventista? Muito bem, essa é uma rede mundial que faz parte de um movimento muito especial de educação com valores e princípios que prevalecem, permanecem apesar de tudo. Que Deus abençoe você nessa longa caminhada que nós temos que fazer para educar as nossas crianças. Queridos, a verdade é que neste mundo, nesse processo de educação, nós passamos por problemas, sim ou não? Passamos. E pensando sobre problemas, nós temos um Deus poderoso que pode atender as nossas orações, que pode nos abençoar. E é por meio dessas bênçãos que nós queremos que você também desfrute delas. Pois, por exemplo, aqui nós recebemos alguns pedidos de oração. Você pode fazer também o seu pedido. Aqui embaixo na tela você vai encontrar os canais, os meios por quais você vai realizar o seu pedido de oração. Mande seu pedido de oração. Nós aqui recebemos uma infinidade de mensagens. Nós oramos por todas, mas aqui separamos algumas para que nós possamos orar juntos. Olha só, por exemplo, o Arão de Lima mandou assim: Bom dia, irmãos em Cristo Jesus. Peço oração para que Deus nos ajude com o documento e que nos dê saúde e paz. Que Deus abençoe, irmão. Tem outra mensagem aqui do Roberval que diz assim: Sou de Manaus, aí Manaus, quem nos acompanha de Manaus. Me batizei na igreja adventista, mas estou afastado. Peço oração para que possa voltar a enfrentar esses desafios. Estou caminhando com Jesus. Que Deus abençoe, querido. Tenho certeza que Deus vai te ajudar e te levantar nessa longa caminhada. Deus é contigo. Tem outra mensagem aqui da Lucila Costa. Que Deus te abençoe, Lucila. Ela diz assim: Bom dia, pastor Arilton. Olha aí um recadinho para o nosso pastor, que diz assim: Acompanho com muita alegria o encontro com a vida. Aprendo muito com os estudos da palavra de Deus. Preciso de orações. Olha só, preciso de orações pela minha família. Perdi meu esposo. Eu sofro muito com os inventários e falta de união e compreensão dos meus filhos, da família. Preciso de uma bênção. Querida Lucila, que Deus te acompanhe. Nós temos um Deus poderoso que nos acompanha de perto. Atende as nossas orações. Tenho certeza que ao orarmos por esse motivo, Deus já tem preparado uma ação e uma provisão na sua vida. Nós temos aqui o quarto recadinho de hoje da Leice. Olha só, Leice, estamos lendo seu recado. Ela diz assim: Bom dia, gostaria de pedir oração pelo meu trabalho, pela minha vida profissional, estou com problemas. Também gostaria de pedir oração pela minha sobrinha, que enfrenta muitos problemas espirituais e psicológicos. Querida Leice, nós estamos aqui no programa parando um minutinho para orar por sua vida, por sua família, por seu trabalho, por sua sobrinha. Que Deus abençoe vocês. O Wilma Teló diz assim: Bom dia, peço oração pela saúde da minha filha Vanessa. Veja como vários pedidos chegam até nós através da rádio, através do YouTube, e nós queremos receber o seu pedido de oração. Comente, mande para nós. Nós temos a alegria de orar por você. Queridos, a oração é a chave para abrir as bênçãos do céu que Deus pode derramar na minha e na sua vida. Preciso ler um texto com você, porque Deus tem falado no nosso coração através dessa palavra. E ele diz assim, Mateus no capítulo 7, no verso 7, diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abri-se-lhe-á. Queridos, Deus tem preparado bênçãos sem medidas para mim e para você. Nós só precisamos buscá-las através da oração. A oração tem um poder gigante na nossa vida. E é por meio desse poder, dessa ação divina, que nós hoje vamos nos colocar à disposição do Eterno para que Ele nos abençoe. Você pode, se puder, fechar os olhos comigo e orar nesse momento? Se você talvez esteja aí no carro, na estrada, fique conectado conosco, com atenção. Mas se você está em casa, ainda na cama, se preparando para o trabalho, seja como for, assistindo depois, que Deus lhe abençoe e que você possa orar comigo nesse momento. Feche seus olhos. Querido Pai,
Eterno Deus, nós temos aqui inúmeros pedidos de oração, o Senhor conhece cada um deles, sabe como ninguém o que cada um deles precisa mais do que foi expresso aqui nesse momento. Mas nós clamamos por Tua mão poderosa, pelo Teu poder em nossa vida, para que nós possamos saber que o Senhor nos ama, cuida de nós e tem preparado o melhor para a nossa vida. Senhor, abençoe os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, que nos escutam, para que possam saber que a Tua presença os acompanha também, juntamente com esse programa. É isso que nós pedimos, louvamos o Teu nome e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que bom, amigos, retornarmos para esse momento especial. Você já ouviu aí várias informações, oramos, louvamos. Agora chegou o momento do estudo da Palavra de Deus. Então, para um momentinho aí, se você tem condições, porque nós vamos estudar a Palavra de Deus, ver o que Deus tem para falar a cada um de nós. Nós estamos com essa série Gênesis, a chave para a eternidade. Se nós queremos conhecer o futuro, as coisas eternas, nós precisamos voltar para o passado, porque nós precisamos entender aquilo que Deus nos revelou através da sua palavra, através do livro de Gênesis. Então nós estamos nessa série falando sobre o Gênesis, já vimos Gênesis capítulo 1, 2, 3 e hoje nós vamos ver o que Gênesis capítulo 5 nos revela. Nós temos esse momento que eu sempre digo para você que é para a eternidade. Cada momento, cada instante é uma preparação para a eternidade. Por isso que nós temos os momentos eternos, que são eternos, onde nós paramos para estudar a palavra de Deus. Então eu convido você para nós abrirmos a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia e abra lá em Gênesis capítulo 5, onde nós vamos tirar algumas lições extremamente importantes para mim e para a sua vida. Então, abra em Gênesis capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 1 e vamos tirar lições especiais para a nossa vida. Achou aí? Então feche seus olhos. Neste momento, vamos orar pedindo a bênção de Deus para entendermos e compreendermos a sua vontade nesta manhã. Oremos. Eterno Deus e amado Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos mais um dia aqui juntos para ouvirmos a Tua voz, para termos um encontro com o Senhor. Então abençoe, aqui está a Tua palavra aberta em Gênesis capítulo 5, nós queremos aprender e tirar grandes lições para a nossa vida diária e colocarmos em prática caminhando rumo à eternidade. Então nos abençoe, nos dê o poder do Teu Santo Espírito, te pedimos por Jesus. Amém e amém. Gênesis capítulo 5 tem como título, se você olhar aí, na minha Bíblia diz, os descendentes de Adão. O que são descendentes? São a geração, são filhos. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, 2 descendentes. É a Gra e o Rafinha. A Graziele, minha filha, tem 24 anos e o Rafinha, tem 22 anos. Então são os descendentes e aqui nós vamos ver a descendência, a linhagem de Adão. Nós precisamos conhecer a linhagem, conhecer da onde viemos para entendermos e compreendermos os propósitos de Deus. Então, eu não sei se você conhece a história da sua família, a história do seu pai, da sua mãe, do seu avô. Qual é a origem da sua família? Isso é importante você saber para você ter o senso da sua identidade. Então, se você não conhece quem são aí a sua família, procure conhecer, porque isso vai dar um senso daquilo de quem você é. E aqui começa os descendentes de Abraão. E aqui nós chamamos da listagem genealógica. Então, Gênesis capítulo 5 fala desse período de 1500 anos e essa listagem genealógica. Então, olhando um pouquinho para o passado, para entender o presente e assim, com certeza, estarmos andando rumo ao futuro. Então, é importante nós olharmos para a listagem. Alguns desconsideram a lista genealógica da Bíblia. E olha que lições nós podemos aprender aqui através dessa lista. Gênesis capítulo 5, o verso 1 diz o seguinte, diz assim: esse é o relato dos descendentes de Abraão.
Quando Deus criou os seres humanos, formou-os semelhantes a Ele. O verso 2 diz, criou-os o homem e mulher. Quando foram criados, Deus os abençoou e os chamou de humanidade. Então perceba um destaque aqui, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos parecidos com Deus. Quando fala semelhança, nós somos semelhantes a Deus no aspecto de comunhão com Deus, comunhão entre a Trindade, nesse aspecto de ser algo que transfere ou possibilita o amor a outras pessoas. Então nós precisamos entender que somos a imagem e semelhança de Deus e devemos seguir o exemplo de Deus, refletindo essa imagem na minha e na sua vida. E aí já temos uma grande lição aqui, já no primeiro texto. Você reflete qual imagem? A imagem de Deus na sua vida, a imagem de Cristo? Ou você tem refletido a imagem do mal ou outras imagens que não é a imagem de Deus? Por isso precisamos buscar cada dia o exemplo de Cristo, como essa imagem, essa figura que é o nosso exemplo. Mas aqui, quando você olha o livro de Gênesis capítulo 5, você vai perceber que no verso 3 em diante começa essa genealogia. E falando de Adão, teve um filho, verso 3, chamado Sete, e aí começa o verso 6, Sete gerou a Enos, e aí o verso 9, Enos gerou a Cainã, e aí vai, nessa genealogia mostrando a descendência de Adão. Então, isso é importante olharmos para o passado. Mas algo que se destaca aqui no capítulo 5 são dois personagens. O primeiro personagem está no verso 21 e depois o segundo personagem está no verso 28, que é o personagem de Enoque, a figura de Enoque e a figura de Noé. Então, essas duas figuras, esses dois personagens se destacam nessa genealogia. Você vai perceber que nos outros textos, apenas uma descrição. Adão teve um filho chamado Sete, e aí era semelhante a ele, a sua imagem. Depois do nascimento, Sete teve Adão, viveu mais 800 anos. Há essa descrição. Mas você vai perceber que a descrição de Enoque e Noé é um pouquinho diferente. Sai fora do padrão de todos os outros. Por quê? Porque somente Enoque e Noé, eles superaram outros em excelência e piedade. Enoque foi o primeiro pecador salvo pela graça, a ser honrado com a transladação. E Noé foi o único chefe de família a sobreviver ao dilúvio. Então perceba, algo que nos traz esses dois destaques. Mas você vai perceber aí uma pequena longevidade, ou uma grande longevidade, como você queira. Mas você vai perceber no verso 5, diz assim, Adão viveu 930 anos. Aí se você for no verso 8, Sete viveu 912. Se você for no verso 11, Enos viveu 905 anos. Se você for no verso 14, Cainã viveu 910 anos. Se você for no verso 17, Maalael viveu 895 anos. E aí vai Jared, 862. Aí entra Matusalém, 969, e aí Lameque, 777 anos. Perceba, uma grande longevidade. Como isso? Se hoje nós vivemos, a média é 80, alguns no máximo 100 anos, 100 e poucos anos. Como que eles viviam quase 1000 anos? Aqui está algumas causas. Eles tinham uma vitalidade original com a qual a humanidade foi dotada na criação. Eles estavam no início, o pecado ainda não tinha degradado a saúde física, mental e espiritual também por completo. Então, o 2, a piedade e inteligência eram superiores. O efeito residual também do fruto da árvore da vida e a qualidade superior dos alimentos disponíveis também e a graça divina em postergar a execução da penalidade do pecado. E você vai ver, eu já convido você na próxima semana a estar ligadinho aqui, porque na próxima semana nós vamos falar sobre o capítulo 6 e você vai perceber que no verso
no verso 3, diz assim: seus dias serão limitados a 120 anos. Então, de um capítulo para o outro, você vai perceber que eles viviam quase 1000 anos e, de repente, eles são limitados a 120 anos. Por que isso? Nós vamos entender, mas na semana que vem. Então, na próxima segunda-feira, fica ligadinho aí que estaremos juntos. Mas perceba algo interessante. Adão, ele viveu para ver 8 gerações. Muitos ouviram de seus lábios o que havia acontecido. O relato dele, daquilo que aconteceu no Jardim do Éden, a expulsão dele do Jardim do Éden, tudo aquilo que nós estudamos aqui. Então, tudo isso ele compartilhou com essas 8 gerações. Agora, perceba algo interessante aqui que me chama a atenção. Desculpa ser repetitivo em alguns detalhes, mas olha que interessante. Você vai ver que no verso 3 inicia assim, ó: aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete. Era semelhante à sua imagem, e o verso 4 diz: depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Adão viveu 930 anos e morreu. Olha que interessante, você vai ver essa sequência em outros textos aqui da Bíblia, também no capítulo 5. Então, ele nasceu, nascimento, ele viveu e ele morreu. E você vai ver no verso 6, isso com Enos, ele nasceu, viveu e morreu. Você vai ver isso com Cainã, ele nasceu, viveu e morreu. Só a única diferença está com Enoque. A natureza, a ordem comum das coisas é você nascer, você viver e você morrer. É natural isso. O nascimento, uma nova vida, quando a pessoa nasce, ela vive e ela morre, ela vai morrer. Todos nós. Mas algo que me chama a atenção, porque todos os outros aqui que descrevem na genealogia, eles nasceram e viveram e morreram. Simples o relato da vida deles. Mas há uma diferença enorme na vida de Enoque. Quando você olha o verso 21, olha a descrição que é um pouquinho diferente. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu. Tem a palavrinha aí, viveu, como os outros. Mas tem uma pequena diferença. Viveu, andou em comunhão com Deus. Ah, queridos, muitos nascem e vivem e morrem, mas não fazem diferença neste mundo. Ao contrário, há um destaque especial para a vida de Enoque. Por quê? Porque há uma grande diferença. Ele não apenas nasceu, ele não apenas morreu na história, mas ele viveu. Não uma vida sem Deus, mas uma vida em comunhão com Deus. Essa é a grande diferença. E eu imagino todos os outros aqui que foram relatados, o nome dele aqui, talvez eles viajaram, eles tiveram dinheiro, eles foram ricos, eles tiveram várias experiências físicas, sexuais, comeram boas coisas, e a Bíblia relata que eles viveram, talvez viveram bem, mas não viveram em comunhão com Deus, não viveram andando com Deus. Enoque, ele viveu em comunhão com Deus. Essa é a grande diferença da vida de Enoque e também da vida de Noé. Há esse relato também de que Noé, ele andou com Deus. Enoque, ele teve uma vida incomum, fora do padrão de todas as outras, ou de todos os relatos da genealogia. E 2 vezes é declarado que Noé andou com Deus, demonstrando a mais íntima relação com Deus. Na minha versão da Bíblia aqui, diz assim: Enoque viveu, verso 21, viveu em comunhão com Deus por mais de 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos andando em comunhão com Deus até um dia que desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Que coisa extraordinária. Então, se você for em Gênesis capítulo 6, o verso 9, diz ali também que Noé andava em comunhão com Deus. Então essa palavrinha andar, andou, ir, mandar, proceder, modo de vida.
Olha que coisa interessante. Então, como que anda com Deus? O seu modo de vida é andar com Deus ou você anda com Deus em alguns momentos? Em alguns momentos que você está, de repente, enfrentando uma dificuldade ou que está tudo legal na sua vida, você está feliz, aí você pede para Deus andar junto com você ou você vai ao lado dele e anda junto com ele. Como que está a sua vida? Você tem andado com Deus? Ande em comunhão com Deus. Pare de ficar longe de Deus. Ande em comunhão. Tenha um modo de vida, um estilo de vida ao lado de Deus. E como faz isso? Como você anda com Deus? Você precisa ter um relacionamento com Ele. Você precisa ter comunhão. Você precisa ter relacionamento com Ele. E como você anda com uma pessoa se você não conhece a pessoa? Para você andar, você precisa conhecer, para ter esse relacionamento, essa comunhão. Então, o chamado e a grande diferença para você viver uma vida digna dos planos e dos propósitos de Deus é você viver em comunhão com o Senhor. Você andar com Ele, ao lado dele. Não importa se tudo está indo bem ou se tudo está indo mal. Você precisa andar com Ele. Andar com Ele. Então, tenha comunhão, tenha relacionamento com o Senhor. Olha que interessante esse texto. Diz assim, Enoque, ele retrata a vida de piedade e singularidade elevada. Não meramente a constante percepção da presença divina, ou mesmo o contínuo esforço para uma santa obediência. Então perceba, ele tinha um senso da presença de Deus e ele se esforçava para estar na santa obediência, obedecendo e fazendo a vontade de Deus. Então, como anda com Deus, você precisa ter essa consciência, essa percepção da presença de Deus constante na sua vida. E aí, se esforçar para fazer a vontade de Deus, para fazer aquilo que Ele diz através da sua palavra. Então, ele tinha isso. Continuou o esforço para uma santa obediência, mas a conservação da mais íntima relação com Deus. A vida de Enoque, evidentemente, estava em plena harmonia com a vontade divina. Então, me permita chegar um pouquinho perto aqui de você. A sua vida está em plena harmonia com a vontade de Deus? Se não está, você precisa direcionar ou ajustar o foco para que a sua vida esteja dentro da vontade de Deus. E como conhecer a vontade de Deus? Aqui, através da sua palavra. Aqui juntos no programa, todas as manhãs nós estamos aqui para conhecer a vontade de Deus, para ver a vontade de Deus através da sua palavra. Então, assista aqui o programa, continue assistindo, porque eu tenho certeza que você vai conhecer a vontade de Deus e você vai viver em harmonia com a vontade de Deus. Outro detalhe importante aqui no verso 22, com o nascimento do seu filho, Enoque compreendeu por experiência própria a profundidade do amor de um pai e a confiança de uma criança indefesa. Os filhos nos ajudam a entender melhor o amor de Deus. Olha aqui para mim, se você tem filhos ou se você planeja ter filhos, saiba que quando Enoque teve os seus filhos, ou a partir do primeiro filho, ele compreendeu melhor o amor de Deus. O amor de Deus. E é verdade isso. Quando nós temos um filho ou uma filha, nós compreendemos o amor de Deus porque nós começamos a entender o amor de Deus por nós, refletindo na vida dos nossos filhos. E aí, se você é pai, você é mãe, você entende aquilo que eu estou falando, você consegue compreender um pouquinho melhor sobre o amor de Deus na sua vida. Então, queridos, Enoque, ele andou 300 anos com Deus. E você? Você tem andado com Deus? Essa é a pergunta que eu levanto. E outro ponto importante aqui que eu acho que vale destaque, o casamento. Porque alguns dizem ou acham que o casamento é um problema para você alcançar ou vivenciar as coisas divinas, as coisas de Deus, ou ser salvo. Talvez seja um problema, ao contrário, é uma bênção de Deus para a sua salvação. E nós vemos que Enoque foi trasladado, recebeu essa bênção, porque ele tinha a base, o casamento e a família. E aqui está a evidência inegável de que o casamento está de acordo com as mais estritas
vida de santidade. Enoque viveu e andou com Deus tendo uma vida de santidade. Então, isso nos mostra que o casamento é importante para termos uma vida de santidade. Deus tomou Enoque para si. Esse foi o evento mais significativo na era antediluviana. Um evento que encheu os fiéis de esperança e alegria. A vida exemplar de Enoque ainda testifica da possibilidade de viver no mundo ímpio sem pertencer a ele. É muito interessante como Deus tomou para si Enoque. Era um exemplo para os antediluvianos, para aquela nação, para aquela geração, mostrando que é possível viver neste mundo, mas não ser infectado pelo mundo. Enoque foi o único crente antediluviano a não ver a morte. Como modelo de virtude, Enoque, o sétimo depois de Adão, está em distinto contraste com a sétima geração da linhagem cainita, Lameque, que acrescentou o crime de homicídio ao vício da poligamia. A partida de Enoque foi presenciada por alguns, tanto os justos como os ímpios, e sua transladação foi planejada por Deus, não só para recompensar a piedade, mas para demonstrar a certeza do livramento do pecado e da morte prometido por Deus. Então, a lembrança desse evento notável sobreviveu à tradição judaica. E no registro cristão, até em fábulas pagãs e lendas árabes, aparece Enoque. Tem um relato que aparece Enoque como o inventor da escrita e da aritmética. A vida exemplar de Enoque, com seu glorioso clímax, ainda testifica da possibilidade de viver no mundo ímpio sem pertencer a ele. A grande lição que tiramos da vida de Enoque e do capítulo 15 é que a grande diferença que fazemos na nossa própria vida, vivendo uma vida com propósito, não apenas nascer, viver e morrer, mas nascer, viver em comunhão com Deus, estando aqui neste mundo contaminado, mas não se contaminando com o mundo. É possível, e Enoque mostrou isso, mas para isso precisamos viver em íntima comunhão com o Senhor, buscando a Ele, em oração, estudo da Bíblia, andando em comunhão, em relacionamento com o Senhor. Queridos, o meu apelo nesta manhã para mim e para você é que andemos com o Senhor. Assim como Enoque andou, assim como Noé andou, ele não apenas viveu uma vida aqui, desfrutando das coisas, dos prazeres, mas ele viveu uma vida extraordinária ao lado do Senhor, andando com o Senhor, em íntima comunhão. E o meu desejo, o meu apelo para você é que você viva em íntima comunhão, porque Ele é o nosso grande amigo. Ele é o nosso grande amigo. E quando nós temos uma verdadeira amizade com o Senhor, nem a morte pode acabar com essa amizade. Nem a morte pode acabar com essa amizade. Eu quero contar a história de duas grandes amigas, a Helen Keller e Annie Sullivan. Eram duas amigas, mas Helen, ao nascer, ela teve um problema físico, ela começou a perder a visão e aos 2 anos de idade ela perdeu totalmente, ela ficou cega e conforme ela foi crescendo, isso trouxe amargura no seu coração, revolta, muitas pessoas que iam tratá-las, ela chutava, ela brigava, mas aí até que ela conheceu a professora Annie Sullivan. E a professora Annie também tinha parte da visão. Ela tinha perdido devido a uma doença também, ela tinha perdido parte da sua visão. E as duas começaram a ter esse relacionamento e se tornou uma amizade rapidamente. E as duas se juntaram e até o último momento da vida de Annie, Helen estava do lado. Porque amigos são assim, enfrentam a dificuldade juntos, enfrentaram desafios juntos, enfrentaram um problema físico juntas. Elas são um grande exemplo para nós, porque precisamos viver em íntima comunhão com o Senhor,
como elas, porque uma verdadeira amizade, nem a morte pode acabar com elas. Amém. Que você tenha esse desejo no seu coração de ter essa íntima relação com o Senhor. Ele é o nosso verdadeiro amigo. Ora comigo? Pai querido, nós agradecemos o privilégio de termos comunhão, relacionamento com o Senhor. Nos ajude para que possamos, como Enoque, andar diariamente, constantemente ao teu lado, tendo comunhão com o Senhor, fazendo a tua vontade. Nos abençoe e nos dê uma feliz semana em tua companhia. Te pedimos por Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Na próxima semana estaremos juntos aqui na segunda-feira com o capítulo 6 de Gênesis. Deus abençoe e lembre-se, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil.